Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Se você achou, dê aí um glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado, porque a Tua palavra está aqui aberta diante de nós, palavra que é viva, que é eficaz, palavra que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E nós pedimos, Senhor Deus, que hoje o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós compreendamos a riqueza, a verdade contida na Tua palavra, que ela prospere nos nossos corações e que nós sejamos marcados, Senhor, por um encontro pessoal com o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu não sei você, mas quantas vezes eu acredito que você também, nós não gostaríamos de ser um pouco diferentes. Quantas vezes nós não gostaríamos de mudar certas coisas em nós, mudar certas coisas que nós entendemos que deveriam ser de outra forma, deveriam ser mais corretas, mais ajustadas. Quantas vezes nós gostaríamos que coisas mudassem ao nosso redor, circunstâncias mudassem à nossa volta. Quantas vezes nós gostaríamos que aquelas coisas erradas não fossem tão duradouras como são. Quem não gostaria de ser um pouquinho diferente? Só eu? Ou tem alguém? Muitas vezes nós até tentamos agir diferentes, né? A gente tenta mudar, a gente tenta corrigir, porque a gente sabe que existem coisas que precisam ser mudadas. E a gente tenta ali com a nossa força, com o nosso jeito, investir em algo, investir numa maneira mais correta de viver, numa maneira mais correta de agir, numa maneira mais correta de falar, numa maneira mais correta de pensar, numa maneira mais correta de desejar. Quem não gostaria de ser diferente? Mas a verdade é que quando nós tentamos mudar, corrigir com a nossa força, com o nosso jeito, parece que essas mudanças não são tão duradouras, é ou não é? Elas não duram muito tempo. Porque uma transformação profunda não ocorre. Na verdade, a transformação, ela passa por uma mudança de essência. A verdadeira transformação passa por uma mudança de natureza, de constituição, de quem nós somos de fato, daquilo que nos forma,
A verdadeira transformação ocorre quando a nossa constituição é transformada. Mas aí eu queria te perguntar nessa noite, quem tem poder para fazer isso? Quem tem a capacidade de transformar a nossa essência? Mudar a nossa forma? Quem pode transformar a sua própria natureza? Ninguém. Nós somos maus por constituição. Somos maus por nascimento. Pecadores por natureza. Salmo 51, no versículo 5, vai dizer assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sou pecador desde que eu existo. Em outras palavras. A nossa força natural, querido, não é capaz de nos tirar dessa condição. O nosso braço não tem capacidade de nos tirar de uma natureza má e caída. A verdade é que mudar circunstâncias ao nosso redor também, porque além de ter esse agir diferente que nós desejamos, além de ter esse comportamento que nós gostaríamos de ter diferente, ainda existem circunstâncias que nós gostaríamos de mudar ao nosso redor, e nem essas circunstâncias nós temos força de fazer sozinhos. As circunstâncias para serem mudadas, o governo da nossa história para ser mudado, exige um grande poder, uma grande autoridade. E nós também não temos um grande poder, não temos autoridade alguma por nós mesmos. Mateus 6:27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Quanto mais mudar circunstâncias ao nosso redor. O que realmente nos transforma. O que realmente muda circunstâncias ao nosso redor. Onde que está a resposta dessa pergunta? O que pode mudar a nossa história, querido? Somente um encontro com Deus. Somente encontrar com o Deus Todo-Poderoso. A nossa história pode ser mudada. A nossa condição pode ser transformada. A nossa natureza pode ser reformulada a partir de um encontro com Deus. Existe uma história antes e depois do Senhor. Existe uma história da sua vida antes desse encontro. E existe uma história depois desse encontro. Os olhos que contemplam o Senhor são transformados pelo que eles veem. As circunstâncias diante da presença de Deus, elas são reduzidas pelo tamanho desse Deus que nós encontramos. O único que tem poder de nos transformar é aquele que nos formou, que conhece a nossa estrutura, aquele que nos moldou do pó, aquele que declarou os pensamentos dele ao nosso respeito, ainda no ventre das nossas mães, aquele que nos tecia e declarava a sua vontade sobre nós. Esse sim tem poder de devolver a nossa forma primeira, a forma, os pensamentos dele ao nosso respeito. Por isso que uma história transformada é uma história que encontrou com o seu Criador. A palavra de Deus, ela relata diversos encontros que homens e mulheres tiveram com o Senhor, que eles foram completamente transformados, completamente mudados, completamente impulsionados por propósito de Deus. Homens e mulheres que tiveram um encontro com o Deus vivo e a sua vida nunca mais foi a mesma. Livres, perdoados, curados, libertos. É isso que um encontro com Cristo faz. É necessário um encontro com Deus. É necessário um encontro. O texto que nós lemos aqui fala que está relatando o chamado de Isaías, do profeta Isaías.
Esse texto que nós lemos relata o dia que este homem teve a sua vida transformada por Deus, porque ele teve um encontro com o Senhor. O texto começa aí dizendo que no ano da morte do rei Uzias. Aqui o rei Uzias foi um rei que governou durante 52 anos em Jerusalém. É muito tempo, gente. A gente passa aí com os presidentes aí 4 anos, a gente já não vê a hora de mudar, ou não é? Prefeitos. 52 anos, um homem liderando a nação. E a palavra de Deus vai dizer que esse homem, ele foi correto aos olhos de Deus. Deus abençoou o seu reinado, concedeu muitas vitórias a ele. Ele fez diversas mudanças ali em Jerusalém. Ele construiu máquinas de guerra, venceu muitas batalhas. Mas aqui agora chega no ano da sua morte, no ano que ele faleceu. E se nós de 4 em 4 anos, quando há uma mudança de governo, já fica aquele ambiente de incertezas, olha, como que vai ser? Quem que vai ser os ministros? Qual que vai ser a direção desse governo? Agora imagina você se acostumar com o governo durante 52 anos, quando vem acaba. E agora vai começar tudo novo. Então o ambiente ali, de quando Isaías tem esse encontro com o Senhor, é um ambiente de incertezas, de inseguranças. Há ainda um contexto histórico que é provavelmente nesse mesmo período que o reino de Israel, né, que aqui tem o reino de Judá e o reino de Israel, que o reino de Israel cai sobre o ataque dos assírios. Então está lá uma nação que é nossos irmãos sendo atacados, subjugados. Está agora um rei novo no governo, que era o filho, né, de Uzias, Jotão. Então toda aquela insegurança, incerteza. O que será de nós agora? Se não bastasse isso, Isaías mesmo vai dizer que a sua nação era uma nação impura. Lá em Crônicas, quando narra o início do governo de Jotão, vai dizer assim: e o povo continuava na sua corrupção. Além de ter uma incerteza de como seria o novo rei, havia ainda um povo corrupto, impuro, rendido a falsos deuses, que enganava o seu próximo. Uma nação cheia de injustiça, cheia de maldade. E aí Isaías vem dizer assim: olha, nesse ano da incerteza, nesse ano da injustiça, nesse ano da corrupção, nesse ano do pecado, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías vê o Senhor e a sua vida é transformada. A visão daquele homem ao contemplar o Deus vivo nos céus, a ter uma revelação de quem Deus é, transforma a sua condição e começa a apontar para uma transformação de toda a humanidade. Aquele homem que era um homem que habitava no meio de um povo de impuros lábios, corruptos, é um homem que vai mais apontar para o Messias, para o Cristo. Ele tem um encontro com o Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Diante de um cenário incerto, de uma nação desviada e corrupta, ele contemplou o verdadeiro rei. Ele viu que um trono não estava vazio, que havia um rei glorioso, um rei justo, um rei inabalável, um rei que é soberano sobre tudo e todos, um rei que é santo, um rei que é glorioso. Um encontro que teve o poder de transformar a vida daquele homem. E o que eu quero te dizer, querido, é que
no meio das incertezas das nossas vidas, no meio dos cenários desfavoráveis, no meio dos nossos pecados, nós podemos ter esse mesmo encontro que Isaías teve. Nós podemos contemplar o Rei e sermos transformados. Nós podemos ter um encontro com o Deus vivo e a realidade ao nosso redor mudar. É necessário um encontro com Deus. A verdadeira transformação vem de um encontro com o Senhor. Nos cenários desfavoráveis, em meio à corrupção, há a oportunidade da graça de Deus se manifestar. Você crê nisso? Um encontro com Deus transforma tudo. Você crê nessa verdade? E aí o que eu quero falar com você nessa noite é o que nós podemos esperar desse encontro. O que nós podemos esperar quando nós temos um encontro com Deus? E eu nem estou falando do evento, tem um evento aí, encontro com Deus. Dá tempo ainda hoje, se você decidir hoje, você consegue ainda fazer a sua inscrição. Mas não é um evento. Mas lá pode acontecer esse encontro com Deus, amém? O que nós podemos esperar então desse encontro com Deus? E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nós podemos esperar que nós vamos ter uma revelação da grandeza e da santidade de Deus. No encontro com Deus, você tem a revelação da grandeza desse Deus e de quanto Ele é santo. O texto aí diz, que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Olha que visão que esse homem teve. Que visão gloriosa Isaías está tendo aqui. E essa é a verdade quando nós temos um encontro com Deus. Essa revelação de um Deus grande, de um Deus santo, vem até nós. A primeira coisa que nos é revelada é que há um Deus vivo entre nós, sobre nós. Quando nós temos um encontro com Deus, uma coisa, uma verdade é marcada no nosso interior. Há um Deus vivo nos céus. Deus é real, Deus é palpável, Deus fala, Deus conhece a minha estrutura. Deus, quando fala, Ele estremece o meu interior. Um encontro com Deus revela que há um Deus vivo nos céus. Muitas vezes nós ouvimos falar a respeito de Deus, nós temos informações a respeito do Senhor, mas existe o dia que uma verdade é marcada dentro de nós: Deus é real. E isso acontece com um encontro com Ele, um descortinar dos nossos olhos, de que há um Deus que me vê, há um Deus que me conhece. Há um Deus que esquadrinha os meus corações. Naquele dia é inegável que Deus é real. Que tudo está no domínio das suas mãos. Que independente das circunstâncias e condições da nossa vida, seu trono permanece inabalável. Sabe, querido, na época da pandemia, eu acho que eu já devo até ter falado isso. Na época da pandemia, estava toda aquela incerteza, a gente não sabia o que ia acontecer, todo mundo fechado dentro de casa, todo mundo com medo, a igreja meio sem saber o que ia fazer, fica aberto, não fica, faz culto online, tá certo, não tá, toma vacina, não toma, todo aquele caos no meio da nação, do mundo, E eu estava na sala da minha casa, adorando a Deus, tendo meu tempo devocional, e uma convicção veio no meu coração, naquela hora, como se o Senhor estivesse falando assim: olha, aí embaixo está
Essa é aquelas coisas que Deus fala no instante, mas parece muita coisa depois. Né? Era como se o Senhor falasse, olha, aí embaixo está esse caos, está essa incerteza, está esse medo, está esse desgoverno. Mas aqui nos céus, o meu trono permanece para sempre. Aqui está tudo como sempre esteve. Eu continuo reinando glorioso sobre tudo e todos. Aqui não há temor. Aqui não há receio. Eu continuo no governo da história. Sabe, quando nós temos um encontro com o Senhor, essa segurança, essa sólida segurança de que Ele é extremamente confiável, vem e marca o nosso coração. Há uma certeza, há uma convicção, há uma segurança na pessoa de Cristo Jesus, porque Ele não se abala com as circunstâncias, Ele não muda conforme o humor, Ele não muda conforme o clima, Ele permanece o mesmo ontem, será hoje e para todos sempre. Nele não há sombra e variação de mudança, Ele continua sendo Deus. Tanto que Isaías diz, olha, eu vi o Senhor sentado num trono alto, um trono que está acima de todos, um trono que tem um governo, um trono que não tem ninguém acima dele. Eu vi o Senhor num trono, em algumas versões, sublime, exaltado, elevado. Aqui é essa tônica de segurança, de firmeza, de não ser abalado. É um trono glorioso, soberano sobre todos. Em um período de incerteza de nossas vidas, um período de incerteza da vida de Isaías, ele pode dizer, eu vi o Senhor reinando, e reinando para sempre. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Ali o que Isaías está dizendo, olha, aqueles que serviam esse rei, aqueles que estavam ali, né, na sala do trono, na presença desse rei glorioso, eram seres poderosos, seres gloriosos. E ele estava dizendo, eles não ousavam olhar para aquele rei. Mas uma coisa eles ficavam proclamando, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. E eles proclamavam isso um para os outros. Eles estavam ali lembrando, olha, se lembre diante de quem que nós estamos aqui. Santo quer dizer, essa palavra, você deve saber isso, é separado, é colocado num lugar à parte. O que essa palavra está querendo dizer é que não há nenhuma categoria que nós podemos colocar esse Deus. Ele é inigualável, não há outro como Ele. E eles estavam lembrando uns aos outros isso. Ele é incomparável, Ele é inigualável, ninguém está acima dEle. Não há categoria para nós encaixarmos o nosso Rei, porque Ele é o único Deus, o Deus vivo. Santo quer dizer Deus perfeito, puro, que não há maldade, que não há erro algum. Quando nós temos um encontro com Deus, a santidade dele nos é revelada. A santidade dele nos envolve e constrange o nosso coração. Vem de tal maneira que nós sabemos quem é tão puro quanto Ele é, quem é tão santo quanto Ele é. Quando vê, nós estamos igual os serafins, dizendo santo, 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 porque não tem mais o que declarar, a não ser que Ele é incomparável. Amém? A terra está inteira, está cheia da sua glória. A terra está cheia da revelação de quem Ele é. Em toda a sua criação está comunicando essa grandeza. Tudo revela quem Deus é. Queridos, eu estava vindo aqui para o culto. Depois, se você me segue no Instagram, olhe lá meu stories. O céu estava maravilhoso. Uma cor de laranja, assim, um pôr do sol, uma perfeição. E aí vem isso, os céus declaram a glória do Senhor. A terra inteira está comunicando a dignidade de Deus, a sua grandeza.
o seu merecimento, o conhecimento de quem Ele é. O dia do encontro com Deus é o dia de nós entendermos que há um Deus grande, há um Deus santo sobre nós. Essa grandeza é exposta a nós e Ele se torna inegável. Inegável. Passamos a conhecer a Deus de fato, não de ouvir, não de ouvir falar, mas nós contemplamos quem Ele realmente é. Amém? A segunda verdade que eu aprendo, que está disponível no encontro com Deus, é que nós também temos a revelação da nossa real condição. O texto continua aí, no versículo 4, diz: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diante da grandeza e da santidade de Deus, tudo se abala. Tudo se abala. Os fundamentos são provados, queridos. Quando há a revelação de quem Deus é, quando há esse manifestar do Senhor, os nossos fundamentos vão ser testados, vão ser provados. Aquilo que não está edificado sobre Cristo Jesus, isso se abala, isso vem e é estremecido. Tudo cai, desmorona. Porque é diante de um Deus tão grande, tão santo, que aquilo que não é firme vai se abalar. Diante da revelação de quem Deus é, a nossa real condição é exposta. Aqui estava o declarar que Deus é santo, que Ele é incomparável, que Ele é inigualável, que Ele é grande, que Ele está reinando nos céus. E aí, aquela santidade envolve a sala de tal maneira que Isaías fala: ai de mim, porque eu sou um pecador. Eu estou diante de um Deus puro, de um Deus santo. O contraste entre nós e Deus é revelado. É muito grande a diferença entre nós e Ele. A luz nos envolve de tal maneira que toda a nossa debilidade é exposta. Tudo fica evidente. Nossa maldade, nossos pecados, nossa incredulidade são revelados na medida que a santidade de Deus nos envolve. Quando vejo um Deus santo, vejo quanto pecador eu sou. Diante do declarar da santidade de Deus, tudo tremeu, tudo se encheu de fumaça naquele lugar. Então gritei: ai de mim, estou perdido. Sou um pecador, mergulhado num ambiente de pecado. Esse ai de mim é a certeza que nós vamos ser destruídos, consumidos por essa santidade. Sabe, querido, quando nós temos um encontro com Deus, nós somos constrangidos pela nossa real condição, pela realidade que muitas vezes nós ignoramos, negamos. Mas no encontro com Deus, tudo isso é exposto. Diante de Deus não há máscaras, não há teatro, não há comportamentos ensaiados. Mas no encontro com Deus nós confessamos quem nós somos. É o que acontece ali com Pedro, né, diante daquela pesca maravilhosa. Quando Cristo é revelado a ele, ele passa a noite pescando, tentando fazer as coisas da sua força, do seu jeito. Nada acontece, vem o Cristo, né? Ainda dá. Eu leio assim, imaginando que Pedro está até falando com um certo deboche com o Senhor, né? Nós tentamos a noite inteira, não pescamos nada, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede, né? Tipo assim,
Eu sou pescador, você é carpinteiro. Está falando para eu pescar aqui, vamos ver o que dá isso, né? E eles obedecem, lançam a rede, há uma pesca abundante, ao ponto de as redes começarem a se romper, eles terem que chamar outro barco para ajudar e eles pegar os peixes. E aí na hora que ele entende quem estava no seu barco, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele pode dizer assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Diante da revelação de quem Deus é, a nossa falência vai ser exposta. Querido, guarda algo no teu coração. Um Salvador só é necessário para quem entende que precisa ser salvo. E aí a glória de Deus nos envolve para expor sim a nossa falência, expor os nossos pecados sim. Mas não é um Deus que expõe aquilo que está errado para nos condenar, para nos destruir. Mas Ele expõe a nossa falência para nos redimir, para nos salvar, para nos transformar, para nos libertar, para romper com toda a cadeia que nos aprisiona, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Ele vem e expõe sim, porque é através dessa exposição que nós reconhecemos: Senhor, nós não somos suficientes, Senhor, nós carecemos da Tua graça, Senhor, nós carecemos da Tua bondade, Senhor, socorre-me, salva-me. Nós podemos dizer como Jeremias dizendo: salva-me e serei salvo, cura-me e serei curado. Senhor, eu necessito da Tua graça. Isaías vai diante do Senhor e ele reconhece: ai de mim, sou um homem pecador, sou um homem miserável, habito num ambiente corrupto, um ambiente que não agrada ao Senhor, mas ai de mim, Deus, salva-me, socorre-me. Deus expõe os nossos pecados, não é para nos condenar, mas é para nos salvar. Somente diante de Deus nós vamos conseguir reconhecer quem somos de fato. Quando reconheço a minha falência diante de Deus, me habilito a ser ajudado por esse Deus. Então que nessa noite a santidade de Deus envolva o nosso coração e Ele nos constrange, mas não é para nos enterrar, para nos derrubar, porque nós já ouvimos aqui algumas semanas atrás que Ele é um Deus que não apaga o pavio que fumega, mas Ele é um Deus gracioso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Por isso que a terceira verdade que eu aprendo que está disponível para nós no encontro com Deus é que a nossa condição é transformada. É no encontro com Deus que a nossa condição vai ser mudada. É nesse lugar, querido. Não é com a tua força, não é com a tua vontade, porque se você se entregar à tua vontade, sinto lhe informar, o caminho é para mais distante de Deus ainda, que a nossa vontade é má, mas é no encontro com Deus que a nossa condição é transformada. Isaías diz aí, né? Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A rendição traz transformação. A confissão traz libertação. Quando nós nos rendemos a Deus, quando nós reconhecemos quem nós somos de fato, quando nós não tentamos mascarar quem nós somos diante de Deus, é aí que a redenção começa, é aí que a transformação ocorre, é aí que Deus move em nossa direção, é aí que Ele vem e nos toca e muda a nossa vida. É no encontro com Deus que a nossa condição é transformada. Quando Deus se expõe a nós, nós reconhecemos a sua grandeza, a sua santidade e a nossa falência é evidenciada.
Mas quando expomos a nossa insignificância a Deus, somos transformados por sua graça. Você entende o caminho? Por isso que no Salmos 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Estava tudo certo nos céus. Um homem impuro aparece diante do trono. E ele fala: ai de mim. E aí o coração de Deus não resiste a esse coração quebrantado. Ele não despreza. Mas alguém que quer ser transformado, Deus vem na sua direção. Toca e fala: o seu pecado está perdoado. Somente pela ação dos céus podemos ter o nosso pecado removido. E sermos habilitados a permanecer na presença de Deus. Salmo 32:1 diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como o tempo da seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O que o salmista está dizendo: olha, enquanto eu encobri, enquanto eu neguei as minhas falhas diante do Senhor, o meu corpo estava sofrendo, a minha vida estava ali como um peso sobre mim, uma condenação havia sobre mim, mas no dia que eu decidi confessar ao Senhor, eu alcancei misericórdia, porque eu confessei ao Senhor as minhas transgressões, e o Senhor perdoou a minha culpa, o Senhor perdoou o meu pecado, tirou a minha culpa. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. No encontro com Deus, há misericórdia disponível a nós. No encontro com Deus, a nossa condição é transformada. Não é em outro lugar. Hoje ainda existe graça para nós, queridos. Existe misericórdia disponível. Existe uma longanimidade de Deus aqui ampla, disponível a cada um que confessa e deixa a sua maldade. Aquele que tem o poder para nos condenar nos toca com o seu amor e a sua misericórdia e nos purifica de toda maldade. Que Deus é esse? Aquele que poderia dizer a Isaías: vire pó. Disse: eu te toco, eu te perdoo, eu te purifico. Um toque de Deus em nossa história muda tudo, queridos. Hebreus 4:13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajuda no momento de necessidade. É isso que está disponível no encontro com o Senhor, queridos.
chega com toda a ousadia diante desse trono gracioso e recebe a misericórdia, recebe a ajuda em tempo oportuno. Senhor, nós corremos para o Senhor nesse dia e pedimos: socorre-nos, ó Deus, socorre-nos, perdoa-nos, purifica-nos, muda a nossa história. E por fim, o quarto e última verdade que está disponível no encontro com Deus é que nesse encontro o Senhor desperta a nossa verdadeira identidade. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. É mais aqui, queridos, muitas vezes nós usamos esse texto como se fosse um despertamento de chamado, né, de ministério de Isaías, mas é mais do que isso. O Senhor estava devolvendo a identidade de Isaías, quem Isaías era de fato. O encontro com Deus, ele devolve a nossa verdadeira identidade. Sabe, aqui nós estávamos ouvindo a respeito de um homem que estava ali à beira de ser destruído pela sua iniquidade. O homem que estava ali com medo, tremendo nas bases: ai de mim, porque eu vi o Senhor. Agora esse mesmo homem está aqui interrompendo o conselho do Senhor nos céus. Sabe o que é conselho? O rei reunia os seus conselheiros, os seus servos, os seus súditos, para declarar a sua vontade, dar ordens. E aí tem um intruso lá no meio desse conselho agora. O Senhor está falando: olha, eu preciso enviar alguém à terra, eu preciso enviar um mensageiro à terra. Quem que eu vou enviar? Quem que vai por nós? Aí surge o homem lá: eis-me aqui, envia-me a mim. O mesmo homem que estava ali com medo do Senhor de ser destruído, estava agora tendo a ousadia de interromper o conselho nos céus. Aquele que estava com medo de ter contemplado o Senhor, agora está falando no conselho do rei. Porque é isso que o encontro com Deus faz conosco. Devolve a nossa verdadeira identidade de filhos e filhas do Rei Altíssimo, cidadãos do reino dos céus, permanentes habitantes do conselho do Senhor. O encontro com Deus restaura quem nós realmente fomos criados para ser. É mais do que um despertamento de vocação, mas é nos envolver no ambiente dos pensamentos e da vontade de Deus ao nosso respeito. Deus não somente te purifica, Deus não somente te perdoa, Deus não somente te salva, mas Deus te alinha com a vontade dele para a tua história. Só que isso só acontece no encontro com Deus, porque é onde nós vamos ouvir os pensamentos dele ao nosso respeito. Um homem que era de impuros lábios é um homem que foi levantado para declarar quem o Cristo seria. O encontro com Deus devolve a nossa real condição. Foi diante do Cristo que Saulo, a ter um encontro com o Senhor, ele deixa de ser um perseguidor da igreja para ser um propagador da igreja. É diante da revelação de quem Cristo é, que aquele que era o Simão, que pede para o Senhor se afastar dele, agora está ouvindo dizer: tu és Pedro. Sobre esse alicerce eu vou edificar a minha igreja. É sobre um encontro com Deus que um homem chamado Abrão, um senhor de idade como uma mulher estéril, ouve uma palavra dizendo assim: você é Abraão, um pai de multidões. Da tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. É no encontro com Deus que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são declarados. É no encontro com Deus que, como nós somos conhecidos nos céus, é revelado a nós.
como nós somos chamados pelo Senhor, é declarado sobre a minha vida. É quando nós encontramos com o Senhor que uma palavra dele nos define. E ele pode dizer: tu és Pedro, tu és Abraão, tu és Daniel, um homem muito amado. Quem que você é aos olhos de Deus, querido? É no encontro que isso vai ser revelado, amém? Em um encontro com Deus, nos tornamos participantes desse reino. E aí nós podemos nos envolver no que Deus está fazendo. E aí quando Deus falar: quem que eu vou enviar? Aí vai ter muitos dizendo: opa, eis-me aqui. Porque eu fui perdoado por esse Deus. Eu fui purificado por Ele. Eu fui formado pelo Senhor. Ele disse quem eu sou e agora é isso que me define. Então posso caminhar com ousadia sobre essa terra. Sabe, a mensagem de Isaías ali não foi uma mensagem agradável. Não foi uma mensagem confortante ao povo de Jerusalém. Mas ele pôde ir e proclamar, porque ele sabia quem ele era em Deus. Porque um encontro transformou a história dele.